já ouviu falar da Maya Angelou? Eu fiquei impressionada porque eu ainda não conhecia essa autora maravilhosa que a gente vai comentar aqui hoje. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não esquece, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, beleza? A Maya Angelou foi uma artista norte-americana nascida em 1928. Lembrando que nessa época os Estados Unidos ainda tinham bastante a coisa da segregação, do sul, do norte, do racismo, né, muito presente. E estava ali lado a lado com Luther King. Tudo isso aparece na obra dela. E é muito legal porque tem uma frase que diz que o Luther King e a Maya Angelou, eles tinham um sonho. E esse sonho, um dia eles vissem um presidente negro norte-americano. E a Maya Angelou recebeu uma medalha do Obama quando ele era presidente, de honra e por toda a trajetória dela. Mas quem foi essa mulher, então, que eu acho que a gente escuta muito pouco aqui no Brasil em relação ao tamanho da obra dela? A Maya Angelou tem mais de 30 livros publicados e, além disso, ela era artista, poetista, dançarina, bailarina, fez teatro, fez cinema, escreveu roteiro. Ela era uma artista completa e ela tem muita coisa, foi indicada para vários prêmios. É realmente impressionante o tamanho da obra dela. Mas ainda assim uma obra que ficou, pelo menos aqui no Brasil, um pouco escondida, né? Bom, dentro de todo esse contexto, né, de luta nos Estados Unidos, de segregação e de tudo isso que ela vivenciou de fato, né? Ela teve uma infância difícil aí por várias circunstâncias e uma dessas coisas que ela passou foi um abuso sexual com 8 anos de idade. Devido a esse abuso, ela ficou quase 5 anos sem falar, ela ficou muda. E nesse período de mudismo, ela acabou se emaranhando aí pela literatura, pela escrita e foi assim que nasceu de fato a artista que a gente conhece hoje, essa obra maravilhosa dela. O primeiro livro dela foi uma autobiografia que se chama Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Foi lançado em 1970. Tem aqui também em português, traduzido, eu ainda não li, mas tô louca para ler. E assim que eu ler, eu venho aqui contar para vocês. Bom, desses 30 livros da Maya Angelou, a gente tem 5 aqui no Brasil, traduzidos para português. E o que a gente vai falar aqui hoje é esse aqui, que é o Carta à Minha Filha. O Carta à Minha Filha foi publicado nos Estados Unidos lá em 2008, mas ele só veio para o Brasil em 2019, a tradução em português, pela editora Agir. É um livro com um prefácio da Conceição Evaristo, que é aí também uma grande representante da nossa literatura preta, que vale a pena conferir. E o livro, ele é basicamente uma... Tô até com dificuldade de classificar. A Maya Angelou, ela tem uma característica nas autobiografias dela, que alguns até classificam como autobiografias ficcionais. Ela ficciona um pouco da própria história. Mas esse livro aqui, ele é dividido em 28... Não são capítulos, né? São histórias independentes, mas tem poemas, tem autobiografias, tem contos, enfim, tem um pouco de tudo aqui. E basicamente, ela fala de toda a experiência da vida dela e de várias coisas que ela passou e são coisas que ela quer deixar para todas as mulheres. É interessante porque a Maya Angelou, ela tem um filho, homem, então, apesar do livro ser Carta à Minha Filha, e ela fala isso aqui no prefácio do texto, ele não é um livro dedicado à filha dela, de fato, que ela chama de todas as filhas dela. E ela coloca todo mundo nesse jogo, né? Todas as mulheres, basicamente, é um livro para que todas as mulheres leiam. E é sensacional. Bom, como eu comentei com vocês, ele tem 28 partes e assim, gente, de verdade, eu comecei a ler o livro, aí eu fui marcando, aí eu voltei, aí eu relia e eu li em voz alta porque dava vontade de ler várias vezes. Eu marquei alguns aqui, eu tenho alguns preferidos, se é que é possível. O primeiro, já é de cara, ela começa com o que chama Casa. Casa, pra mim, foi um texto que eu li umas 3 vezes, sem brincadeira, porque é curtinho, os textos são bem curtos, tem 3 páginas, mas ela fala um pouco da casa em si dela, do sul e tal, e é uma lembrança, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que cabe a todo mundo, assim, é muito universal, então ela tem essa capacidade de trazer a universalidade, assim, nas coisas. Então, Casa foi um texto que me chamou muita atenção. Outro texto que me chamou muita atenção, eu até marquei tudo aqui, chama Espírito Nacional. O Espírito Nacional dá vontade de você pegar e mudar as palavras Estados Unidos e colocar Brasil. É um texto extremamente atual, assim, ainda mais para o nosso momento atual, literalmente de espírito nacional, de união e de
tomar conta do que é nosso. É muito inspirador, na verdade, ler um texto desse, e um texto desse de uma pessoa como ela, né, que foi de fato ativista e militou aí pelas causas tanto de feminismo como de racismo, foi professora, fez um monte de coisa aí, de fato. O outro texto que eu amo chama Recuperando as Raízes Sulistas. Ainda naquele contexto de segregação, a Maya morou em vários países, voltou, foi pro norte dos Estados Unidos e tal, mas ela conta muito dessa reconciliação com o Sul, dessa coisa, de novo, até remetendo um pouco ao primeiro texto que eu comentei aqui, que é o Casa, como você recupera essas raízes e como que as suas raízes estão sempre em você. Não adianta você tentar escapar delas, né? É um texto muito, muito bonito, assim, nesse sentido. É uma linguagem muito simples de ler, muito rápido de ler esse livro. E ela mesma diz, tem coisas que são tocantes, memoráveis e coisas que você fica digerindo, mas ao mesmo tempo é um texto muito leve. Tem coisas que são relatos de viagens, tem um texto do Senegal, um texto do Marrocos, então é uma leveza misturada com coisas, com tapas na cara, assim, também é uma coisa sensacional. O último que eu queria destacar, vou destacar só 4, é difícil, ó, tem um monte de marcação aqui, mas esses são realmente especiais pra mim. É uma poesia. Então, ela, na verdade, foi muito reconhecida como poetista, né? Ela tem dos 30 livros, se eu não me engano, são 7 autobiografias e o restante são de poesias. E essa poesia, que é o Sobrevivendo, ela é sensacional. Ela fala de histórias de amor, basicamente, assim, mas de uma forma crua e bonita ao mesmo tempo, e de como que a gente se entrega às paixões e depois se entrega, se decepciona e volta. É um fluxo de vida, assim. É um texto lindo, assim, mas é um lindo pé no chão, é uma coisa que eu adoro, essa mistura. Então são esses 4 textos que eu queria destacar aqui pra vocês. Mas, gente, vale a leitura do livro inteiro. É um livro que você lê em um final de semana e dá vontade de ler de novo. Eu já reli várias vezes muita coisa desse livro. Bom, vou ler um trechinho aqui pra vocês, alguns trechinhos, só pra dar um gosto, porque esse é um livro que eu acho que eu preciso falar menos e eu quero escutar o que vocês acham. Estou convencida de que a maioria das pessoas não cresce. Encontramos vagas no estacionamento e pagamos nossos cartões de crédito. Casamos e ousamos ter filhos, e chamamos isso de crescer. Acho que o que fazemos é, na maioria das vezes, envelhecer. Levamos o acúmulo dos anos em nossos corpos e nossos rostos, mas, em geral, nosso verdadeiro eu, a criança interior, ainda é inocente e tímido, como as magnólias. Podemos agir de modo sofisticado e comum, mas acredito que nos sentimos mais seguros quando dentro de nós mesmos encontramos nossa casa, um lugar ao qual pertencemos e talvez o único que realmente criamos. Esse é um trechinho do Casa. Ó, esse segundo trecho aqui é do Espírito Nacional. Nas últimas 4 décadas, nosso espírito nacional e nossa alegria natural retrocederam. Nossas expectativas para a nação se reduziram. Nossa esperança para o futuro caiu a tal ponto que nos arriscamos a zombarias e risos desdenhosos quando confessamos que temos esperança em um amanhã mais iluminado. Como chegamos tão tarde sozinhos a este ponto? Quando desistimos de nossa aspiração por altos valores morais em prol dos que enchem nossa paisagem nacional de acusações vulgares e especulações grosseiras. Bom, esse texto foi escrito em um outro contexto, né, Estados Unidos, em outra época, mas é impressionante como poderia ser o Brasil de hoje. Bom, o último livro da Maya Angelou, ela publicou lá em 2013, chama Mamãe, Eu e Mamãe. Foi também uma autobiografia, ela vai contando pedaços da história dela, né, então por isso que tem várias autobiografias e cada uma conta de fato ou uma percepção ou uma parte da vida dela. Ela publicou esse livro em 2013, em 2014 ela faleceu com 86 anos. Tem outra curiosidade, assim, que é bem legal, que é a Oprah, né, que é aquela apresentadora bem famosa dos Estados Unidos. Ela conheceu a Maya Angelou lá no começo da carreira dela, e a Maya meio que foi uma mentora pra Oprah. E ela já participou de alguns programas e tem umas entrevistas sensacionais, assim. A Maya Angelou, cada entrevista que eu via dela, ou cada coisa que eu lia, ela era uma mulher muito apaixonada pela vida, mesmo com uma vida sofrida, mesmo com uma vida dura, assim, ela sempre soube transformar muito a dor dela em arte e levar a vida de uma forma muito
muito leve. Teve uma entrevista sensacional que eu vi dela com a Oprah, que ela falava: eu cheguei nos 60 anos e eu achei que fosse a melhor fase da minha vida. Eu cheguei aos 70 anos e eu achei que não, que tinham superado os 60, que eram a melhor fase da minha vida. E eu cheguei aos 80, então foi uma entrevista que ela já tinha os seus 80 e tantos aí, e agora eu acho que ainda é a melhor fase da minha vida. Tanto é que foi uma artista que aí faleceu tendo uma produção muito ativa ainda. Ela escreveu até o resto da vida dela, mesmo quando ela estava doente e tal. Ela escrevia. É uma pessoa sensacional que eu com certeza quero ler mais sobre ela e mais obras dela. E aí eu trago aqui pra vocês de novo. Uma outra informação legal, tem um documentário dela, tava na Netflix, mas acabou saindo. Mas agora estão fazendo lá nos Estados Unidos uma peça de teatro da vida dela, da obra dela, que vai ser lançada na Broadway, aparentemente ainda esse ano. Eu acho que isso só reforça a importância dessa artista norte-americana para o contexto deles, mas que a gente também pode aproveitar aqui como uma grande artista que traz esse contexto de literatura preta, de racismo e de coisas que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Então vale muito a pena ver. Bom, depois de descobrir a Maya Angelou, eu tive certeza que tem muito autor por aí que eu ainda não sei, muita gente importante para ler, para descobrir, enfim. Se vocês conhecerem alguém, já deixa aqui no comentário e vamos trocando essas figurinhas. Beleza? Gente, um beijo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, comenta e até o próximo livro.